E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que questiona decreto que alterou composição de Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Fundo Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1989 e é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele financia projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Até fevereiro de 2000, esse conselho era composto por 17 representantes, 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil. Mas o decreto presidencial 10.224 desse mesmo ano promoveu alterações na composição do conselho, que passou a ter 6 integrantes. Agora, o colegiado é composto apenas por membros do governo, o ministro do Meio Ambiente, que o presidirá, e representantes da Casa Civil da Presidência da República, dos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. A Rede Sustentabilidade então recorreu ao Supremo Tribunal Federal questionando essa mudança, sob a alegação de que ela eliminou a participação de representantes da sociedade civil. Para o partido, a alteração afeta o princípio da participação popular direta na elaboração de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, previsto no texto constitucional. O caso, então, foi para julgamento do plenário. O advogado da Rede Sustentabilidade explicou que, ao restringir substancialmente o espaço de representação e participação da sociedade civil nas decisões sobre políticas ambientais, o decreto reduz a proteção normativa do direito ao meio ambiente, o que seria uma ofensa ao princípio da vedação do retrocesso institucional. Isso excluiu totalmente a sociedade civil desse órgão. E isso vai de encontro não, na realidade ele viola frontalmente o que ficou decidido pelo plenário desta corte na DPF 622, de relatoria do ministro Barroso, em que inclusive foi fixada a tese de que é inconstitucional a norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos. Para o advogado-geral da União, a mudança na composição do Conselho foi uma opção política, prevista em lei. A Constituição e a legislação de regência, como já dito, não mencionam detalhadamente ou não mencionam detalhes sobre a sua composição, mas, ao contrário, deixam tal ponto a discricionariedade regulamentar do chefe do Poder Executivo. O Procurador-Geral da República se manifestou pela improcedência da ação. O decreto questionado de 2020 insere-se no contexto da reorganização administrativa e suas alterações, promovidas na composição do Conselho Deliberativo, situam-se dentro da margem de discricionariedade do chefe do Poder Executivo. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. Ela reconheceu que o decreto afronta ao princípio da proibição do retrocesso constitucional em matéria ambiental. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. E por isso mesmo é que a Constituição tem o cuidado de estabelecer como um dever, no inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 225, o dever do poder público de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Carmen Lúcia votou pela procedência da ação, por entender que a retirada da participação da sociedade civil evidencia uma centralização antidemocrática. Tenho para mim que a eliminação da participação da sociedade civil nas entidades que compõem o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente evidenciam uma centralização que seria antidemocrática, porque a intervenção estatal, neste caso, se dá de forma exclusiva, afastando a participação da sociedade civil das políticas públicas ambientais, o que deslegitima as ações estatais em ofensa ao princípio da participação popular.
Como disse, eu realço sempre os princípios que têm demarcado e identificado a matéria e o cuidado ambiental. E, neste sentido, a participação popular da sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecido, tanto pela Constituição, como pela legislação, como pelos documentos internacionais. E a sessão terminou há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou tudo, tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência, os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que adiantou o voto, acompanharam integralmente o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, para reintegrar a sociedade ao Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Já o ministro André Mendonça acompanhou a relatora pela procedência da ADPF, mas não para convertê-la em ADI. E o ministro Nunes Marques abriu divergência, votando pela improcedência da ação. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra sessão. Cadu. Obrigado, Marta.